Como fazer fila na educação infantil? Olá, professora, eu sou Vivian Mazeu e aqui eu ensino tudo sobre educação infantil. A minha missão é transformar todos os profissionais da educação infantil em professoras seguras. Aquela que sabe exatamente o que fazer, como fazer e principalmente por que está fazendo na educação infantil com bebês e com crianças. Quando a gente fala de fila, talvez você já passou por esse problema. Se você ainda não passou, você provavelmente vai passar. Então fica comigo até o final, porque eu vou discutir sobre a questão da fila, o que é bacana, o que não é bacana e principalmente como fazer essa fila. Mas já me conta aqui nos comentários se você utiliza a fila, se você não utiliza, se dá problema na hora da sua fila, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Para a gente começar, vamos entender para que serve uma fila. Quando a gente forma uma fila de adultos, geralmente essa fila é num supermercado, num banco, e agora com essa questão do digital, né, de muitas possibilidades por aplicativo, isso tem diminuído bastante. Mas os objetivos principais de uma fila é a questão da organização do espaço, é a questão da ordem de chegada, né? Quem vai ser atendido primeiro? Por que esse não aquele? E aí fazemos uma fila. E aí depois veio a questão da fila prioridades, né? Então tem as filas lá que são prioritárias para idosos, para gestantes, enfim. Então a fila, ela tem a necessidade de organizar o ambiente e de também imprimir ali uma ordem de chegada, uma ordem de atendimento. Trazendo esse conceito básico da fila para dentro da nossa realidade na escola, que é um conceito real, que é o que a gente faz na prática no dia a dia, né? Porque a educação infantil, ela tem que ser sempre uma vivência, atividade, experiência, propostas que a criança possa aplicar no seu dia a dia. Tanto para ela conseguir conviver, viver na sociedade, como para ela ter também conhecimento, informação, ferramenta para transformar a nossa sociedade num lugar melhor. Esse é o nosso objetivo, né? A educação infantil, um deles. Então, quando a gente traz esse conceito de fila para dentro da escola, vamos pensar. A questão da organização, a fila organiza? De fato, a fila organiza. Agora, a questão do atendimento prioritário. Tem esse atendimento prioritário? Por exemplo, se a gente vai ao parquinho e fazemos uma fila, chega no parquinho, quem é o primeiro da fila será o primeiro a brincar nas coisas? Não tem esse conceito, não tem essa necessidade. A partir do momento que todo mundo chega, todo mundo começa a brincar. Não vai brincar um de cada vez, de acordo com a ordem da fila. Então percebe que esse conceito da fila do nosso dia a dia, da vida real, na parte de ordem de chegada, né, de atendimento, ordem de atendimento, já não acontece. Agora, um grande problema que a fila traz é a questão da competição. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? Né? E aí a criança muitas vezes entende que se ela for primeira da fila, ela chega no parquinho, ela vai brincar primeiro, logo ela vai brincar mais. Se ela for a primeira na fila do lanche, ela vai chegar no refeitório primeiro, ela vai ser a primeira a receber ali o alimento, a começar a comer. Só que na educação infantil isso gera uma competição. No nosso mundo aqui fora, isso não acontece porque a ordem de chegada, ela tem a ver com a tua rotina do dia a dia. Então, de repente, você terminou de almoçar e lavou uma louça, e uma outra pessoa terminou de almoçar e falou, não, eu vou no banco primeiro, depois eu lavo a louça. Então, quem foi primeiro, né? Quem não lavou a louça chegou lá primeiro, e aí vai ser atendida primeiro, aí você lavou a louça quando você chegou, tinha uma pessoa na sua frente. Mas concorda que isso não impacta na vida direta da pessoa, nem numa competição? Se ela chegou aqui é porque, se ela está na minha frente é porque ela chegou primeiro e tá tudo bem, porque a minha rotina não é a mesma da rotina dela, eu nem sei qual é a rotina dela, isso também não me interessa. Agora, na escola não, as crianças estão todas no mesmo ambiente, estão todas no mesmo espaço e estão indo todas para um mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, quando a gente coloca esse conceito de fila, isso pode gerar uma competição, uma rivalidade e principalmente uma disputa por lugar na fila. Essa questão da disputa por lugar na fila acontece muito na educação infantil, principalmente nas turmas de 3 anos para cima.
Porque os bebês, eles não têm esse conceito muitas vezes de chegar primeiro. Eles querem correr porque eles querem correr. É com eles o negócio, sabe? Não é correr porque eu quero chegar na frente do outro. Eles não têm muito essa questão. Então é mais uma questão deles mesmo. Só por essas informações a gente já começa a acender um alerta amarelo aqui. Caramba, será que a fila é legal? Será que de fato eu devo continuar fazendo fila? Será que a fila é a melhor estratégia? E seguimos juntas que a gente vai falar sobre isso. Agora tem o seguinte, todas as crianças são iguais? Coloca aqui nos comentários para mim o que você acha. Todas as crianças são iguais? Não são, né? Todas as pessoas são diferentes. Logo, tem pessoas que vão se dar super bem com a fila, tem crianças que, tudo bem, vão entrar na fila, vão entrar em qualquer lugar e tá tudo certo, não vão discutir por isso. Tem criança que não vai querer entrar na fila de jeito nenhum. Tem criança que vai querer ser a primeira de todo jeito. Tem criança que só vai querer entrar na fila se for para ficar ali junto com o amigo ou antes ou depois do amigo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tanto os adultos como as crianças, todos. E aí, a pergunta que não quer calar é, realmente precisa de fila? Realmente todas as crianças precisam estar em fila? E aí, muitas pessoas vão falar, ah, Vivian, mas se eu liberar para um não ficar na fila, todos vão querer sair da fila. Primeira coisa, isso não é verdade. Porque se as pessoas são diferentes, se as crianças são diferentes, se uma sair da fila e ela estiver se sentindo bem na fila, ela vai continuar. Agora, sim, é provável que várias outras crianças também queiram sair da fila, se uma saiu. Porque ela também não estava gostando da fila, e aí ela viu que a outra saiu, ela achou aquilo legal, e ela quer sair também, ela quer experimentar aquilo também. Tudo bem. Mas tá, ainda que todas queiram sair da fila, isso é um problema? Por quê? Você acha que não fazer fila é um problema? Por quê? Olha só, é para você ir refletindo e colocando aí nos comentários, tá? Pra gente bater nesse papo. Por que geralmente a fila vira bagunça? Ou por disputa de lugar, ou porque as crianças não querem ficar na fila, ou porque as crianças começam a sair correndo. Agora é legal você anotar, para você, inclusive, olhar no seu dia a dia. O que você está fazendo, o que você não está fazendo, como é que você pode melhorar se você está com problema de fila, ou já ter essas informações aí, caso você venha a ter, né, algum problema com relação à fila. E aí, a primeira coisa é o seguinte, a questão da clareza. Quando você forma uma fila, você vai sair da sua sala ou você vai sair de um ambiente para o outro, né? Vamos resumir assim. Quando você forma uma fila na educação infantil, geralmente é porque você vai sair de um ambiente e ir para outro ambiente, tá? Não tô falando de fila durante a atividade, que isso é outra coisa. Então você vai sair de um ambiente e vai para outro ambiente. Para você fazer isso, você de repente instituiu lá a necessidade da fila. Ok. Mas aí, o que você precisa observar daqui para frente? Qual é a clareza que você deu para as crianças com relação a essa fila? Você sabe, você professor, eu vou sair da minha sala e vou para o refeitório. Eu vou sair do refeitório e vou para o parquinho. Eu vou sair do parquinho e vou para a sala de brinquedos ou para a biblioteca, enfim. Você sabe, mas as crianças sabem disso? Então, a primeira coisa é clareza. De que maneira você comunicou para as crianças o que iria acontecer? Porque é muito comum as crianças fazerem coisas que a gente não gostaria que elas fizessem, que a gente não... que tá atrapalhando ali o andamento, né? Coisas inadequadas. Só que, às vezes, as crianças fazem porque elas não sabem o que é para elas fazerem. Não foi dada uma orientação clara, uma orientação objetiva para a criança saber exatamente o que é para ela fazer. Então, acontece dela acabar fazendo coisas inadequadas. Então, o primeiro ponto é clareza. A criança sabe o que você espera dela nesse momento? Anota isso, anota essa pergunta. E toda vez que você for fazer uma fila, se faça essa pergunta.
peraí, eles sabem o que eu espero deles nesse momento? Eu fui clara com relação ao que é para ser feito? Tá? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que gera muitas vezes bagunça na fila e você tem que se atentar é o planejamento da rotina. Tem um planejamento de rotina, de cotidiano, visual, que gere segurança nas crianças, para que as crianças estejam conscientes, estejam cientes do que vai acontecer? Isso gera previsibilidade, isso gera muito mais tranquilidade para as crianças no dia a dia. Então você precisa ter uma rotina visual, clara, mostrando para as crianças o que vai acontecer ali, para que eles saibam o que eles tenham que fazer. Saibam para onde eles vão, como é esse momento, né? E por último, nessa questão do que gera bagunça na fila, é a questão dos combinados. Você não quer que a criança corra, né? Você quer que a criança ande até aquele lugar, que a criança vá devagar. Perfeito. Isso foi combinado? Isso foi falado para as crianças e você gerou um comprometimento na criança? Você combinou isso com a criança? Então, quando vai fazer uma fila, olha, pessoal, deixa pra eu falar. Sabe onde a gente vai agora? Agora a gente vai no parquinho. Quem quer brincar no parquinho? Não sei o que, tal. Tá, então olha aqui, ó. A gente vai fazer um combinado. Presta atenção, olha pra mim. A gente vai combinar o seguinte. Como nós vamos para o parquinho? Andando. Combinado? Todo mundo vai agora para a fila e nós vamos para o parquinho andando. Ótimo, fiz um combinado. Percebe? Um combinado claro, um combinado objetivo, um combinado que dê para a criança entender exatamente o que é para ela fazer. Tem outros vídeos que eu falo sobre combinado aqui que você pode ver depois, tá? Mas só para você entender esse conceito. Fiz o combinado. Ah, Vivian, mas as crianças, se eu não coloco fila, as crianças dispersam. Vai cada uma para um lado. Vamos fazer o combinado todo mundo junto. Olha, a gente está indo agora para o refeitório. Olha aqui para Pro. Todo mundo junto. Combinado? Nós vamos todos juntos. A gente vai sair junto da sala e a gente vai chegar junto no refeitório. Combinado? Pronto. Fiz o combinado do todo mundo junto. Por quê? Porque aí a criança sabe o que você está esperando dela. Ah, Vivi, eu já fiz e a criança não cumpriu. Ok, óbvio que isso vai acontecer. Quantas vezes você combinou alguma coisa na sua vida com outras pessoas ou até com você mesma? Ah, eu vou comer melhor, ah, eu vou fazer atividade física, ah, eu vou acordar mais cedo, ah, eu vou dormir mais cedo e você não conseguiu cumprir o combinado. N vezes. Imagina a criança que é mais matura, né, que ainda tem menos condições de cumprir com aquilo. Então, normal. Nosso papel é repetir toda vez. Toda vez. E aí você vai criando dentro do teu planejamento de rotina, e tem outros vídeos aqui que eu falo sobre rotina também, dentro do teu planejamento de rotina, você vai criando esses conceitos, esses combinados, e aí as crianças vão, assim, se organizando de uma forma que elas vão cumprindo exatamente o que você está falando. Por quê? Porque é tudo arquitetado, é tudo planejado. Não adianta você entrar numa sala e falar e achar que você vai fazer tudo ali na hora, de cabeça, sem planejar, sem pensar, sem ver o que é melhor, sem ver o que funciona, o que não funciona. E ali você vai conseguir falar tudo o que você quer. Né? É a mesma coisa se eu tivesse ligado aqui essa câmera e sem pensar o que eu vou falar, qual é o tema do vídeo, quais são os tópicos que eu quero abordar. Eu poderia até conseguir falar alguma coisa, mas obviamente que o vídeo ia ficar muito mais longo, muito mais chato de assistir, porque eu ia falar, não, agora deixa eu ver, o que eu vou pensar para falar? Ah, não, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Isso é antes, isso é planejamento. É a mesma coisa na escola. Não dá para chegar na escola e falar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu resolvo esse problema? Isso é antes. Eu preciso me organizar nesse sentido de planejamento. Então, os combinados, eles são essenciais para funcionar esse deslocamento.
Agora vamos falar especificamente da fila? Você já entendeu um conceito geral, né, do que é a fila, para que ela serve, como que as crianças muitas vezes interpretam a fila na escola. As crianças não são iguais, logo nem todas vão se dar bem com esse formato de fila. Mas e aí, Vivian? Como é que eu faço então? Quais são as estratégias, quais são as sugestões que você tem para me dar para esse momento ficar um pouco mais tranquilo? E é óbvio que eu vou te dar aqui possibilidades de fazer fila ou sem fila, mas que funcionam na prática, que funcionou para mim, que funciona para as minhas alunas BBS e que vai funcionar para você também. Então eu vou te falar aqui duas formas de você se deslocar de um espaço ao outro. A primeira forma é fazendo a fila, e essa fila com todos esses itens que a gente falou antes, com planejamento de rotina, com combinados, com tudo que a gente já falou aqui. Então, fazer a fila. Só que tem várias formas de fazer a fila. Você pode fazer essa fila e colocar que cada dia é o primeiro. Você pode fazer essa fila e durante esse trajeto cantar uma música. Você pode fazer uma fila e durante esse trajeto você fazer alguns desafios. Ah, hoje a gente vai andando bem devagarzinho. Ah, hoje a gente vai na fila andando mais rápido. Ah, hoje a gente vai na fila todo mundo com a mão para trás. Hoje a gente vai fazer uma fila todo mundo com a mão para cima. Então você pode incrementar aí para a fila ficar um pouco mais divertida. Porque da mesma forma que eu não gosto, e provavelmente você também não gosta de pegar uma fila, de ficar numa fila de banco, de supermercado, de qualquer coisa, se a gente não gosta, se a gente muitas vezes perde a paciência, imagina a criança. Imagina a criança que tem um cérebro muito mais imaturo, por outro lado, tem muito mais energia e necessidade de movimento. Então, para eles, a fila é altamente estressante, é altamente desmotivador. É um pedido para que a criança faça algo inadequado, porque é chato fila. Então, a gente pode, se precisar fazer uma fila, incrementar essa fila com esses desafios simples, motores, com andar rápido e andar devagar, andar abaixadinho, tentar andar na ponta do pé, sabe? Fazer algumas mudanças, ir cantando música. Olha quanta ideia bacana, olha quanta sugestão que você pode colocar hoje mesmo em prática na tua escola, amanhã mesmo em prática na tua escola, independente da idade das suas crianças. Funciona com todas as crianças que já andam, né? Porque a fila a gente faz com as crianças que já andam. Então funciona com todas as crianças que já andam. Então tenha esse olhar com mais carinho, com mais atenção para essa questão da fila. E com relação aos lugares, sempre vai variar de acordo com as necessidades de cada idade e também de cada turma. Por isso que é bom também você saber sobre desenvolvimento infantil, para você saber quais são as necessidades da idade que você trabalha. E tem outros vídeos aqui que eu falo sobre isso. Então, o que acontece? Quando você faz uma fila, tem turma que vai ter disputa pelo primeiro lugar, tem turma que não vai ter disputa por primeiro lugar. Tem turma que os amigos vão querer ficar junto, tem turma que não gerou essas conexões ainda, eles não estão disputando isso. Então você precisa analisar qual é a sua realidade hoje, qual é a sua necessidade hoje, para você trazer soluções. Ah, Vivi, eles estão brigando por lugar na fila. Faz um quadro visual e coloca qual dia quem vai ser primeiro. Então hoje vai ser o Matheus, amanhã vai ser a Beatriz, depois de amanhã vai ser o Tiago, depois vai ser a Carolina. E aí você faz esse quadro e eles vão visualizando. Tudo bem eu não ser primeiro hoje, porque tá aqui o meu dia, ó. Eu sei o dia que eu vou ser o primeiro. Isso fica mais fácil deles interpretarem do que a gente falar, não, hoje é o fulano, outro dia é você, outro dia quando? Né? E aí a gente consegue contar os dias na folhinha para ver qual é o dia daquela criança. Então se torna mais palpável, é mais fácil, por ser concreto, é mais fácil da criança cumprir, porque ela tá entendendo ali, ela tá visualizando como está sendo estipulado isso, e é uma coisa justa, é justo, um dia cada um, né? Então, você pode colocar essa possibilidade, você pode colocar a possibilidade da criança escolher um lugar dela na fila, se tiver briga, utilizar esse momento já para discutir, e agora? Os dois querem esse lugar, como é que a gente pode resolver isso? E se a gente combinar assim, hoje é um e amanhã é outro? Quem pode ceder? Ó, se vocês não conseguirem entrar num acordo,
não sei, a Pro vai escolher, ou a Pro vai colocar uma outra criança e depois vocês vão entrar num acordo, sabe? Usar também, de repente, os momentos de fila para a criança aprender a viver em sociedade. E trazer um pouco da autonomia, principalmente se você já trabalhou a questão da independência, principalmente se você já tem crianças até de 4, 5 anos, a autonomia entra nesse caso. Tem vídeo aqui que eu explico a diferença de identidade e autonomia, e nesse caso, a autonomia, eu estou voltando ela para quê? Eu estou voltando a autonomia para a criança entender ali sobre valores. Peraí, é justo eu chegar correndo e entrar na frente do primeiro? Tá certo isso? Isso é certo? Isso é errado? Como é que funciona? Será que eu tenho que pedir licença? O que eu posso fazer? Quais são as regras de convivência? Para a criança ir desenvolvendo essa autonomia. Então, usar esse momento de fila, não só como um momento, ai, que estresse que é a fila, meu Deus, eu não aguento mais a fila. Mas usar esse momento de já parar para fazer fila, tipo 5, 10 minutos antes da hora que você tem que sair da sala, para justamente ir ensinando sobre esses comportamentos, sobre esses momentos, pedir a opinião das crianças, ou formar uma fila sem que você vai sair para lugar nenhum. Ah, gente, vamos fazer uma fila aqui. E aí começam a dar os problemas, você volta para a sala e começa a discutir sobre os problemas, perguntar as opiniões deles, colocar informações para eles refletirem. Olha que bacana. Isso dá para fazer para todas as idades das crianças que já andam. Só vai ter que adequar, né? Se eu tô falando com uma criança de 1 ano e meio, é um tipo de linguagem. Se eu tô falando com uma criança de 5, é outro tipo de linguagem. Mas eu consigo trabalhar essas questões com todas as idades. Então, olhar para essa fila de uma maneira muito mais ampla, com muito mais potencial, com muito mais aprendizado, com muito mais possibilidades, e não só uma forma de sair de um lugar e chegar ao outro. E a outra possibilidade de se organizar, né, de como fazer, se você não fizer exatamente essa fila, né, guiada, vamos dizer assim, você deixa livre. Por que tem que ser uma fila? Por que tem que ser uma fila? Será que tem que ser uma fila? Por quê? E se as crianças forem de um ambiente ao outro, todas juntas ali, sem precisar segurar na mão, sem precisar ir um atrás do outro, sem que ninguém saia correndo e sem que ninguém disperse do grupo? Todo mundo andando ali em grupo. Sabe, imagina que você vai pegar, sei lá, 4, 5 amigas para andar no shopping. De alguma forma, vocês vão andar juntas. Ou vai estar uma do lado da outra, ou vai estar 2 na frente e 2 atrás. De alguma maneira, vai todo mundo andar junto, correto? Essa é a proposta. Que as crianças possam ir juntas de um espaço para o outro, sem que você precise ficar gritando, sem que você precise ficar chamando, sem que você precise ficar se estressando. Para isso, você tem que cumprir o que a gente falou desde o começo do vídeo. Né? Os planejamentos de rotina, os combinados, cumprir tudo aquilo. E a criança aprende. E é super possível você fazer esse tipo de deslocamento dentro da escola sem ter que necessariamente utilizar a fila, né? E aí, nessa hora, fazer os reforços dos combinados. Olha o que a gente combinou, todo mundo junto. Você vê que uma criança vai sair... André, como é que a gente combinou? Todo mundo junto, né? Lembra? Ver que uma criança vai correr fulano andando. A gente combinou andando. E aí você vai reforçando e você vai deslocando. Nesse formato também dá para você brincar. Ir cantando uma música, vamos andando de lado, vamos andando de costa, vamos andando com o braço para cima, vamos andando com o braço aberto. Hoje escolhe um amigo para ir abraçado. Os menorzinhos, eles caem, né? Principalmente essa coisa de abraçado não funciona. 1 ano, 2 anos, eles acabam caindo. Mas 4 e 5 anos já dá. Então você pode ir fazendo desafios ali, durante esse deslocamento, de acordo com a idade das suas crianças. Agora, o que não é legal, o que você não deve fazer jamais, na minha opinião, porque é algo desrespeitoso, é algo extremamente limitante, que não ensina, né? É você colocar algo muito rígido. Ah, então eu vou colocar uma corda desse lado, uma corda desse lado, as crianças todas no meio, uma professora atrás e uma professora na frente. Quase como se eles estivessem presos, né? Só faltou a algema ali neles. Isso não é uma coisa bacana,
Porque você não está dando oportunidade daquela criança ter independência e autonomia. Você está limitando ao máximo ali. Você está pensando por ela. Você não está ensinando para que ela aprenda, para que ela reflita, para que ela saiba o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode. O que está no combinado. É muito limitado. Então esse é um tipo de fila que eu não recomendo em hipótese alguma. Vou até deixar uma fotinho aqui para você ver como é. É o tipo de fila que eu não recomendo em hipótese alguma. Mas, se você tá fazendo aquela fila tradicional e tá tendo dificuldade porque as suas crianças são muito pequenas, você pode utilizar algum objeto lúdico para ajudar a organizar essa fila. Então, vou colocar essa foto aqui, ó, da centopeia, que é uma ideia muito legal, e você pode levar todas as crianças, né, todos os bebês, para o mesmo ambiente com o auxílio da centopeia, sendo que eles não estão presos. Eles estão se segurando ali, mas se eles soltarem a mão, eles saem correndo, não tem corda limitando. Mas é uma forma de incentivar, é uma forma de mostrar como é para ser feito, é uma forma de ajudá-los a delimitar o espaço, porque eles ainda não têm essa consciência, eles ainda não têm essa condição de fazer isso sozinhos. Então dá para utilizar esses formatos mais lúdicos, né, para ajudar as crianças a compreenderem esse conceito do ir junto, do andar junto, principalmente esses pequenininhos, porque é muito abstrato para ele. O que é todo mundo junto? É muito abstrato. E aí se eu coloco lá a centopeia ou algum outro material que você tenha, para que eles andem todo mundo junto, ficou claro, né? Ficou visual. Entendi, isso é todo mundo junto. Legal. A criança consegue compreender. Tudo bem? Bom, meu objetivo principal nesse vídeo é que você abra a mente para a fila. Tem muitas possibilidades, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre fila, mas o meu objetivo aqui é que você abra a sua mente para a fila, que você não encare mais a fila como a fila era no passado, né? Aquela coisa tradicional, põe a mãozinha no ombro do outro, sabe? Aquela coisa rígida, restritiva, que não usa a criança como um ser pensante, que simplesmente quer colocar a criança dentro de uma caixa e só fazer o que é mandado. A gente não quer isso das nossas crianças. A gente quer que a criança pense, que a criança reflita, que a criança tome decisões, que seja independente, que seja autônoma. É isso que a gente espera. E dessa forma, né, esperando isso, a gente precisa contribuir, a gente precisa ajudar, a gente precisa ensinar as crianças para que chegue nesse nível. Então eu espero que esse vídeo abra mais ainda a sua mente, que você explore outras possibilidades, que você faça diferentes formatos de fila, que você coloque tudo isso aqui em prática. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com as suas colegas da educação. Pega o link desse vídeo, coloca no teu grupo da escola, do WhatsApp, ajude outras professoras também, né? Me ajude distribuindo esse conteúdo, mas também ajude outras professoras a terem acesso a essa visão, que é mais atualizada, que é mais respeitosa e que funciona muito mais na educação infantil, porque vai ali atender às necessidades de bebês e crianças. Agora me conta aqui o que você achou, o que você vai colocar em prática, como é que você vai ver fila daqui pra frente e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!